pastor Carlos. Na verdade, o Salvador estava programado para dar um testemunho, ia dar uma palavra. Aí eu cortei, que o pastor Carlos convidei ele para dar uma ministração. Vamos orar por ele. Obrigado pela vida do Carlos. Obrigado pela vida da Selma, que está aqui, esposa dos seus filhos. Pai, continua a falar conosco agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém conhece o pastor Carlos Zani? Alguém conhece? Então, para quem não conhece, ele é pastor lá em Goiânia. Ele foi pastor comigo lá em Bebedouro durante alguns anos. Ele morou conosco, tá? E tem sido uma bênção para nós. Foi um discípulo amado conosco em casa. E nós aprendemos com ele, ele aprendeu conosco. Só quero repetir uma experiência que ele teve. Ele tem 3 filhos. E, na verdade, ele teve 2 filhos. E falou, não queremos mais. Foi lá, né, Selma? Fica em pé, Selma, esposa do Carlos. E aí, depois que ele fez a vasectomia, daqui a pouco a Selma engravidou, embuchou de novo, tá? Aí ele virou para ela assim, o que você fez comigo? Ela falou assim, não, só fiz com você. E na verdade a cirurgia escapou lá, sabe o que aconteceu? E ele estava fértil de novo e veio a Marissa, que é a princesa deles, né? Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Oh, meu Deus. Isso faz 14 anos, irmãos. Nós morávamos em Indaiatuba, aqui bem pertinho. E foi bênção. Depois eu fiz a cirurgia de novo depois. Esperei um tempo e fiz de novo. Mas assim, foi uma bênção, graças a Deus por tudo que aconteceu. Tínhamos o desejo de ser pai de uma menina. E Deus nos deu. A menina está lá em casa, coisa linda. Amados, graça e paz, né? Toda vez ele dá esse quebra-gelo, me deixa meio. Graça e paz a todos, que bom poder estar aqui. Hoje a minha esposa veio comigo, a Selma. Faz 23 anos que nós somos casados. E por incrível que pareça, o bispo Kelso estava no meu casamento. Então faz tempo, tinha bigode, era... Coisa boa, nós temos um passado presente bem, né, pastor Rogério? Um passado presente muito forte. Mas assim, é muito bom poder estar aqui e ver que Deus está fazendo a obra dele. Temos lembranças de várias pessoas aqui, no tempo que fomos pastores ali em Indaiatuba. Hoje estamos em Goiânia, com o Ministério do Dupla Honra, a Igreja Cristã da Família. Caminhamos juntos, temos vivido ali durante 8 anos já. Nesse momento está tendo um culto lá, nossos filhos estão lá, o Abner, o Davi, a Marissa, a igreja. E é muito bom poder estar aqui com os irmãos. De manhã foi muito bom, graças a Deus, que Deus moveu, tocou os nossos corações. E no final da ministração, nós temos escrito alguns livros e eu queria apresentar para os irmãos, tá? Esse primeiro livro aqui, Vencendo na Humilhação, é um livro que nos ensina a diferença de você vencer a humilhação totalmente e vencer nela, tá? Só Jesus conseguiu eliminar de vez a humilhação. Então, como nós vamos passar por momentos de humilhação, nós precisamos aprender a vencer nela. Esse livro aqui foi o primeiro que Deus nos deu o privilégio de escrever depois que fomos ali para Goiânia. O segundo livro, Vencendo por Meio dos Milagres, também tem aqui alguns livros que é da livraria. Esse aqui nós só temos 2 livros desse aqui. Esses aqui são da livraria aqui de Campinas. Estamos trabalhando outros exemplares. Vamos lançar esse ano 2 outros livros dessa coletânea, que é 12 livros. Já vamos lançar o 3º e o 4º, Vencendo nas Pressões do Cotidiano. Quem tem pressão na vida aí? Quem sente bastante pressão, né? Pressões, aflições. E o 4º livro, que é Vencendo nos Ciclos da Avareza. Vencendo aí os desejos desenfreados dos apegos nessa vida, que é um pouco do que eu vou falar nessa noite. Então, se você depois quiser contribuir com o nosso ministério, contribuir com a livraria, você pode adquirir esses livros ali. Eu indico, eu gostei deles. Leva lá, por favor, alguém lá no fundo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. Não posso deixar também de lembrar, né? E o pastor Márcio também
escritor e editor, me deu uma mão muito grande, me ensinou. Está aí, pastor Márcio? Cadê ele? Não está, né? Eu passei 7 dias trancado com ele lá dentro da casa dele, no tempo que ele morava, não sei aonde aqui. E ele me ajudando a colocar as ideias em ordem, foi muito bom. Embora com a cabeça que parecia que ia rachar, mas foi bom. Mas aprendi, acredito que eu aprendi um pouquinho. João capítulo 6. Eu estou terminando de escrever um livro que se chama Vencendo nos Ciclos da Avareza. É um livro que fala da prosperidade, mas de uma outra forma. Ele não ensina propriamente dita a pessoa a ganhar dinheiro, mas ele ensina a pessoa a lidar com os apegos que ela tem ao dinheiro, né? Que é os apegos que ela tem no seu tempo, bens e famílias e coisas desse tipo. Então eu acredito que até aí, no mês de outubro, esses 2 livros vão ser lançados, né? Vencendo nas pressões e vencendo nos ciclos da avareza. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre um episódio que tem na Bíblia em João capítulo 6. Ele faz até parte desse livro que está sendo terminado. Diz assim no versículo 1: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Tomou os pães, Jesus, e havendo dado graças o repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse-lhes Jesus, a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram quantos cestos? 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Peço a Ti, Espírito Santo, que nos conduza às entrelinhas da Sua palavra, que nos dê o pleno entendimento daquilo que é a Sua vontade, que haja espírito de revelação e de pleno conhecimento sobre cada um de nós, que nosso ser possa absorver a Sua palavra e que sejamos transformados pelo poder dela. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Quantos amam a palavra de Deus? Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, é a direção de Deus para a nossa vida. Nós estamos diante de um acontecimento na palavra de Deus muito interessante. Ele é narrado nos evangelhos, e cada um dos evangelistas, dos homens que narraram, deixaram particularidades no texto com respeito à multiplicação dos pães e dos peixes. Essa multiplicação dos pães e dos peixes é um episódio que quer despertar dentro de nós um desejo maior pela ação de Deus em nossa vida. Nós estamos aqui diante de uma situação em que o Senhor Jesus estava pregando no deserto, e esse povo estava com ele cerca de 3 dias, ouvindo a palavra, caminhando, buscando o Senhor, do lado dele, devotos a ele, se deliciando naquilo que ele falava, naquilo que ele estava prometendo de acordo com a palavra. As pessoas, havia, segundo o texto, uma grande multidão que foi ter com ele. Pessoas, ricos, pobres, os discípulos, pessoas que estavam ali porque viam nele a esperança.
Interessante que Mateus capítulo 28, no versículo 20, diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na última parte do texto, ele diz isso: estou convosco até a consumação dos séculos. Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco. Fala para o teu irmão: o Senhor está com você. Fala para ele. Mesmo que você não veja, não sinta, mesmo que as situações apontem para você o seu passado, o seu presente, e tentem bloquear o seu futuro, e tentem mostrar para você que o Senhor não está te dando tanta atenção, é importante nós olharmos para a palavra que diz essa promessa: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa essa que o salmista Davi, no capítulo 23, no versículo 6 dos Salmos, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém, queridos? O Senhor está comigo. Diante dos desafios que nós temos pela frente, diante das circunstâncias que cercam a nossa vida e que tentam ditar o ritmo, as regras para nós, que tentam fazer com que nós possamos acreditar que estar do lado de Jesus muitas vezes não vai resolver. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, como diz João capítulo 14, versículo 6. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é isso que diz lá a palavra de Deus? Ninguém vai ao Pai senão por mim. O fato do Senhor estar conosco, Ele nos garante algo: vinde a mim. Ele faz um convite imperativo para você e para mim: vinde a mim. Ele chama a responsabilidade para Ele. Ele chama a responsabilidade que aquele que vai até Ele vai encontrar descanso no meio das aflições, vai encontrar aí alívio, vai encontrar uma direção clara para a vida. O Senhor tem feito um convite para a sua igreja: vinde a mim. Em Mateus 11, 28 ele diz isso, e um pouco mais abaixo, no versículo 29, ele diz: aprendei de mim. Quem quer aprender com Jesus aqui, queridos? Aprender com Jesus. Nós temos que colocar no nosso coração que Jesus é uma escola ambulante, uma escola de ensinamentos que tem como objetivo nos tornar mais generosos, mais cheios de fé, nos tornarmos pessoas desapegadas das concupiscências, dos desejos desenfreados dessa vida. O Senhor tem esse objetivo, que possamos ir até Ele. É Ele que vai fazer a libertação total, é Ele que vai colocar o aprendizado de fé na nossa vida, é Ele que vai tornar a nossa vida uma vida mais leve, uma vida mais vitoriosa, uma vida melhor a cada dia. Quantos querem isso para a sua vida? Amém. Mas nós temos que ir até Ele. Ele veio até nós, está conosco, agora Ele espera: venham até mim, sejam comigo, aprendam comigo, porque assim vocês vão encontrar descanso para as vossas vidas. Essa multidão prontamente atendeu esse convite, e eles foram até Jesus, e durante 3 dias Ele ensinou eles. Durante 3 dias Ele trabalhou a cultura do reino na vida deles. A palavra de Deus diz, Ele falando no Evangelho de João: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Uma vez que nós entregamos-nos a Ele completamente, como Salvador e como Senhor, e nos entregamos a Ele como nosso Mestre, como aquele que nos ensina, nós temos que segui-lo pelas páginas da Bíblia. Não tem outra maneira de sermos completamente satisfeitos, mais que felizes, mais que aventurados, se nós não prestarmos atenção no que está escrito. Por mais que você e eu possamos tentar fazer, se nós não nos devotarmos ao que está escrito, não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E o objetivo desse povo, quando eles foram até Jesus, foi aprender com Ele. Só que o Senhor nunca despede uma pessoa de fé de mãos vazias. O Senhor nunca decepciona uma pessoa que se entrega aos cuidados dele. O Senhor jamais vai permitir, isso não está nele, porque a Bíblia diz que nele nós temos o sim e nele nós temos o amém. Nós temos o sim, nós temos a certeza das promessas, nós temos a certeza que Ele, por estarmos com Ele, Ele vai realizar o que Ele prometeu, porque não tem como, isso faz parte da natureza de Cristo. Um dos atributos do Senhor Jesus é ser o Criador.
Ele sempre vai criar uma oportunidade, Ele sempre vai criar uma conexão, Ele sempre vai abrir um caminho, Ele sempre vai colocar alguma coisa para satisfazer você e a mim de maneira completa e para sobrar. O Senhor Jesus não é apegado, não é miserável. Tudo que Ele faz, segundo a Bíblia diz, lá em Efésios 3:20, é abundantemente além do que pensamos, pedimos, esperamos e sonhamos e assim por diante. O Senhor não vai responder nunca na medida do jeito que nós queremos. Ele sempre vai fazer além. Ele sempre vai fazer além da situação, do estado emocional que nós estamos passando. E esse povo aqui então, chegando até Jesus, eles estavam com fome e o Senhor não queria lhes despedir de mãos vazias. Quero dizer para você nessa noite, cada um de nós, Jesus jamais vai decepcionar você na sua fé. Se você está andando com Ele há um dia, há 2, há 3, há 10, há 20 anos, Ele não vai decepcionar você e a mim. E que Ele disse aqui então, vamos aqui, como que o Senhor demonstrou que Ele era generoso? Ele fez perguntas. Muitos de nós não sabemos responder as perguntas que Jesus nos faz. Ele chegou para os discípulos ali e disse: onde compraremos pães para estes comerem? O Senhor tem uma habilidade de fazer perguntas para nos fazer pensar, perguntas terapêuticas, perguntas que nos fazem olhar para dentro de nós, perguntas que nos fazem olhar para aquilo que está ao nosso redor. Alguns dos milagres do Senhor na nossa vida são condicionados por respostas certas. Diga isso comigo: alguns dos milagres do Senhor são condicionados por respostas certas. Aqui ele perguntou: onde compraremos pães para estes comerem? Para Adão e Eva ele perguntou: onde estás? Para Ezequiel ele perguntou: poderão viver esses ossos? O Senhor está sempre fazendo perguntas para você e para mim, e nós temos que estar atentos ao que vamos responder. Quando o Senhor perguntou para Adão: onde estás? Adão disse que teve medo. Quando o Senhor perguntou para Ezequiel: os ossos podem viver? Ele falou: Senhor, tu o sabes. Quando ele perguntou aqui para os discípulos: onde compraremos pães? Eles ficaram perturbados e não sabiam como resolver a situação. O Senhor pergunta para você e para mim nessa noite: você acredita que Ele pode mudar a tua situação? Ou você acredita que você é o ponto final da situação que estás? Na situação que nós estamos vivendo, sempre haverá espaço para que o Senhor possa produzir além da nossa expectativa. Nós temos que ter um coração responsivo nas nossas palavras. Nós temos que responder bem ao Senhor. Nós não podemos ser simplesmente queremos receber. O Senhor quer ter um diálogo conosco. O que eu penso? Eu acredito na libertação. Eu acredito que a minha família pode ser restaurada. Eu acredito que a igreja possa explodir em maiores milagres e crescimentos. O fato de estarmos do lado de Jesus significa que Ele quer fazer perguntas para nós. E Ele pergunta para você e para mim nas circunstâncias do dia a dia: você acredita em mudanças? A Bíblia diz aqui que Ele fez essa pergunta para os experimentar, no verso 6. Ele fez essa pergunta para os experimentar, para os provar. Quando estamos junto com o Senhor, eu até escrevi aqui no cantinho da minha Bíblia, quando andamos com o Senhor, vamos até Ele, estamos aprendendo com Ele, Ele vai nos fazer pergunta com o objetivo de termos respostas de fé, para poder provar o nosso coração. A Bíblia diz para nós em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a certeza e a convicção de que Ele está comigo e de que Ele vai fazer na minha vida, eu não sou resposta aos meus milagres. Sem essa certeza, nossa vida fica travada e nós vamos ser provados nas circunstâncias. Quem aqui gosta de ser provado?
Pergunta, Senhor, você não gosta não de ser provado? Sabe por que não crescemos? Porque não passamos nas provas. Fala para o seu irmão, comece a gostar a partir de hoje de ser provado. Tem que começar a gostar, porque se você está sendo provado é porque o Senhor quer te promover. Amém. Se você está sendo provado é porque o Senhor quer promover a sua vida. E aqui ele provou os discípulos, ele testou os discípulos, ele levou eles ao limite dos pensamentos do que fazer. Toda vez que o Senhor nos prova, Ele quer que você e eu sejamos criativos nessas oportunidades. Não existe caminho fechado para aqueles que estão diante do Senhor. Não existe porta fechada para aqueles que estão no Senhor. Não existe solidão para aqueles que estão no Senhor. Sempre haverá um caminho no ermo, sempre haverá uma possibilidade de uma fonte jorrar no deserto. Basta que estejamos atentos ao que Ele vai nos perguntar. Eu não tenho ouvido nada do Senhor. Será que estamos tão íntimos dEle a ponto de conseguirmos identificar quando Ele nos fala? Ou somos estranhos na presença dEle? Ele levou os discípulos aqui a pensar. Ele os levou a valorizar o momento, a oportunidade. Não despreze os momentos que você é desafiado a ser melhor e a dar o seu melhor. Não despreze os momentos em que de repente você se sentiu sem fé. Aproveite os momentos em que a incredulidade bateu forte no coração e use aquilo a seu favor. Use aquilo a seu favor. Olha aqui que interessante a resposta de Filipe. Versículo 7. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Mente humana limitada, mente adâmica, mente caída. Quem diz que o Senhor precisa de muita coisa para fazer muita coisa? Ele é a muita coisa. Ele é tudo. Ele é o Criador de todas as coisas, como diz lá em Colossenses 1,16. Ele é o Criador de todas as coisas, e Colossenses 1,17 diz que Ele é antes de todas as coisas. Ele preenche todas as coisas. E tudo isso está sendo referido a Ele como homem. Não está se referindo a Ele como Deus. Como homem, Ele preenche todos os espaços. Andando com o Senhor, esse discípulo chamado Filipe não viu possibilidades de que aquela situação fosse resolvida. O texto diz que eram mais de 5.000 homens, é isso mesmo, né? Quase 5.000 homens. Dentro da cultura judaica nós sabemos que cada homem tinha 2 ou 3 mulheres. Se como Jacó tinha 5 ou 6, uma coisa desse tipo. Cada mulher tinha 2, 3, 4, 5 filhos, que o judeu, quanto mais filho, mais apessoado parecia que era. Então você imagina 5.000 homens aí, umas 20.000 mulheres, e mais ou menos aí espalhados meninos, vamos colocar uns 10.000, porque o texto fala de homens, mas tinha mulheres e crianças, e ainda tinha camelos, jumentos, que estavam todos ali. Acreditamos que tinha um grande público, mais de 30.000 pessoas seguindo Jesus durante 3 dias no deserto. As pessoas pagavam um preço tremendo. Elas se desapegavam das suas casas, dos seus valores, das suas coisas, para poder estar com o Senhor. Elas desapegavam das coisas que as impedia e ia seguir o Senhor, porque Ele era o padrão, Ele era o desafio do momento, Ele era o alvo para as suas vidas. Uma vez que eles estavam ali ao lado do Senhor, todo aquele povo, veja comigo aí, versículo 8. Só terminando então o versículo 7. A mente humana não vê possibilidades, mesmo estando com o Senhor. A mente humana não valoriza o pouco. A mente humana faz cálculos
porque ela gosta de ter segurança e não quer sair da sua zona de conforto e não quer arriscar, e também não quer ser envergonhado se não der certo. Já o versículo 8 diz que um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, verso 9, que tem 5 pães e 2 peixes. Você imagina comigo aqui, um rapaz, não fala a idade dele, mas um rapaz que foi para aquela campanha seguir Jesus, levou 5 pães e 2 peixes. Em seu coração, em seu embornal ali, ele tinha um símbolo profético, que o número 7 é o número da perfeição. Somando os pães e os peixes, ele tinha sobre a vida dele a perfeição de Deus. Mais de 30 mil pessoas, onde tem mulher e criança, sempre tem mamadeira, tem bolacha, tem maçã, né? Minha esposa tinha uma bolsa que quando ela saía, não tínhamos preocupação se o carro quebrasse numa viagem, porque tinha tudo ali, irmãos. Tinha fralda, tinha comida, tinha remédio para vários períodos. E aquelas mães e aqueles pais que estavam ali no deserto, vendo a situação e a necessidade, não ousaram ser desapegados do que eles tinham para promover o ministério de Jesus e o reino de Deus, promover as pessoas que não tinham. Eles ficaram apegados e guardaram de maneira concupiscente, de uma maneira desenfreada. Eles guardaram para eles o que eles tinham. Não queriam ser generosos, não queriam repartir, não queriam participar do milagre. Certo que eles queriam usufruir do milagre, não queriam semear, entregar, para que aquelas outras pessoas que não tinham pudessem ser saciadas. Aqui nós vemos uma avareza terrível, uma ganância, um apego, algo que mesmo estando do lado de Jesus, recebendo de Jesus, eles não se abriram para dar. E dar é algo que está intrinsecamente ligado, é algo que é inerente ao coração de Deus, é dar. Ao coração de Jesus é dar. Então quem está do lado dele não tem como viver uma vida apegada. Cantamos essa canção, que é uma canção até perigosa para se cantar. Ela é linda, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se é dele, por que eu e você muitas vezes não entregamos o que é dele? Nós temos que olhar para esse texto e pensarmos: será que eu estou sendo desprendido à altura do desafio que Jesus me faz? Será que eu estou sendo fiel e capaz de promover o reino de Deus na medida que o Senhor tem a expectativa em mim? Será que eu estou tendo a ousadia de ser mais liberal? Será que eu estou tendo o coração, como está lá em Provérbios 3, versículo 9, honra ao Senhor com seus bens, com as primícias de toda a tua renda? Ou eu estou de olho só no versículo 10, que diz que se encherão os teus lagares e transbordarão, se encherão os teus celeiros e transbordarão os seus lagares? Esse povo, eles estavam mais focados no versículo 10 de Provérbios 3. Eles estavam querendo ser saciados, mas não queriam liberar o pouco que tinham. E nós temos que pensar: qual é o meu posicionamento no reino de Deus? Será que eu sou capaz de estar ao lado desse rapaz que pegou tudo que ele tinha? Ele pegou os seus 5 pães e os 2 peixes, e ele manifestou desprendimento, generosidade, fé. Ele manifestou sacrifício para poder promover o ministério de Jesus. Pergunta para o seu irmão: você quer promover o ministério de Jesus na terra ainda hoje? Fala para ele: você tem que aprender a entregar tudo que você tem. Quando você e eu entregarmos tudo que temos, o Senhor devolverá tudo que nós nem imaginamos.
Abraão entregou tudo. Teu único filho, o filho que tu amas, entrega ele para mim em sacrifício. Era uma prova, era um teste. Ele esperou 24 anos para ter, curtiu ele cerca ali de uns 10, entre 14 e 16 anos. Quando ele já estava mocinho, o Senhor pediu para ele, era só para testar. Se o Senhor te pedir nessa noite todo o seu dinheiro, as suas joias, o seu carro, a sua casa, seja esperto e se prontifique a entregar. E deixe que o Senhor venha ao teu socorro. Ele pegou Isaac de Abraão? Sim ou não? Não. Ele enviou o que ele propriamente queria. O que ele queria? Um sacrifício. Ele enviou o carneiro para o sacrifício. Todas as vezes que o Senhor pede algo para nós, Ele está provando a nossa vida. E aqui, aquele rapaz entregou. Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Interessante que os discípulos também não deram nada. Os discípulos não deram nada, os pais de família não deram nada, as mães não deram nada. E é muito difícil num aglomerado de pessoas desse não conseguir reunir mais coisas. Por que isso não aconteceu? Porque as faces da avareza ligadas ao coração de Lúcifer estavam no coração daquelas pessoas. As faces da avareza, ela olha para a situação e ela já faz a conta. Isso não vai dar, eu não vou entregar. E aí eles aqui então, ele diz o seguinte no verso 9: mas que é isso para tantos? Tem alguém que tem, mas ele não valorizou aquilo que o rapaz tinha. A Bíblia diz no livro de Zacarias: não desprezeis os pequenos começos. E Jesus em Mateus capítulo 26 nos diz o seguinte: seja fiel no pouco. Na parábola dos talentos ele diz isso: sobre o muito eu te colocarei. Eles não valorizaram aquele pequeno começo, eles não valorizaram aquele pouco. Não subestime um início de fé. Não subestime o pouco que você tem. Não subestime o início de um ato de generosidade. Não subestime nada que alguém te entregar nas suas mãos. Não olhe e considere como pouco. A tribo dos danitas no livro de Juízes receberam uma terra pequena, reclamaram, e Josué falou para eles: sobe no meio da mata, em frente, abra uma clareira maior, em frente. Que é isso para tantos? Jesus entrou em ação. Verso 10: disse Jesus: mandai-os assentar os homens. E assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus valorizou o pouco. Jesus teve fé no pouco. E se eu e você estamos do lado de Jesus, aprendendo com Ele, a lição nessa noite é: não despreze os pequenos começos. Lá no teu local de trabalho, você foi contratado para ser, de repente, um administrador, mas você chegou e te colocaram para fazer o serviço de rua, ir no banco, enfrentar filas, fazer coisas externas. Você está sendo provado. Antes de José ser o grande administrador no Egito, ele foi garoto de recado, levava marmita para os irmãos. Depois ele foi administrar a casa de Potifar, depois a prisão. Aí ele chegou no máximo que Deus tinha para ele. Jesus valorizou um pouco, e Ele quer que você e eu possamos valorizar um pouco. Interessante, quando eu vi o irmão dando testemunho aqui, eu acho lindo isso. Eu passei parte disso na vida. Eu lembro que quando eu era do mundo, perdido nas drogas, na prostituição, nos roubos, nas coisas erradas, gastar 300, 500 ou 1.000 não fazia peso nenhum no coração.
Mas o dia que me falaram que eu teria que entregar o dízimo na igreja, eu fugi 2 meses da pessoa que me discipulava e me evangelizava, aliás. Ele vinha por um caminho, eu corria para lá. Ele era esperto, ele corria para lá também. Eu corria para cá, ele corria para cá. Incansavelmente aquele rapaz atingiu o objetivo dele, que era colocar a palavra de Deus na minha vida. 10% do que ganhamos, 10% do nosso tempo, 10% da nossa fé, 10% para evangelizarmos uma vida, 10% para podermos do nosso tempo para congregarmos. São porcentagens muito pequenas. 10% é o dízimo do tempo da lei. O Senhor hoje Ele quer tudo que temos, Ele quer tudo da nossa vida. Ele quer você, fala para o teu irmão, o Senhor não quer só 10% de você mais, fala para Ele. Ele quer você por inteiro. E se prepara, porque o Senhor, quando Ele ganha intimidade no coração, Ele começa a tocar fundo na nossa vida. Todas as pessoas que entendem quem é Jesus, o que Ele é capaz de fazer, não têm resistências em entregar tudo que tem. Todos que têm dificuldade de entregar dízimos, ofertas, o seu tempo, o seu ministério, sua família, é porque não conhecem o Senhor e nem acreditam no poder que Ele pode derramar. Todos que entenderam, entregaram tudo. O rapaz entendeu, entregou tudo que ele tinha. E nós não podemos desmerecer os pequenos começos, porque Jesus valorizou aquela oferta. Jesus valorizou a atitude daquele jovem. Jesus valorizou a tal ponto que Ele pediu para todos se sossegarem, se assente, relaxa. E os homens fizeram isso. Verso 11: e Jesus tomou os pães, e o que Ele fez? A primeira coisa, entenda que Jesus, quando estava na terra, Ele agia como homem. Ele era 100% Deus, mas Ele agia 100% homem. Ele não usava o seu poder para poder amenizar a sua dor. Ele não usava o seu poder para poder fazer coisas que o impedisse de estar na mesma posição que eu e você estamos. Ele apenas abdicou do direito de usar o poder dele da maneira que ele poderia usar. Ele enfrentou as situações da vida como ser humano, que teve sono, que teve fome, que chorou, que suou sangue, que ficou por um período angustiado, deprimido ao extremo, que sentiu solidão e que não teve vergonha e medo de dizer por que Deus havia o abandonado. Ser humano. E como ser humano, ele aprendeu a conviver com os desafios que batiam à sua porta, e aprendeu a valorizar o pouco, e aprendeu a ser grato a Deus pela oportunidade que ele estava vivendo. Fala para o seu irmão, aprenda a ser grato pelo momento que você está vivendo. Eu não mereço passar por isso. Toda vez que nós falamos isso é porque merecemos. Eu não preciso passar por isso. Agora que precisa mesmo. E olha, cada vez que fala, é uma sementinha que planta na terra. Onde já se viu? Sou formado, tenho isso, tenho aquilo, estou nessa fila aqui faz não sei quanto tempo. Não vou nem perguntar quem murmura na fila de banco, ou coisa desse tipo, né? Porque esse dia eu cheguei numa padaria lá perto de casa, a fila estava dobrando assim do lado de dentro. Eu olhei e falei assim: ou esse pão é muito bom, ou Deus quer tratar comigo. Jesus aproveitava as oportunidades contrárias e usava elas a seu favor. E ele pegou e foi grato a Deus. Agradeceu, pegou e levantou o pão e deu graças. Pessoas generosas e de fé aproveitam as coisas improváveis para torná-las possíveis. Pessoas mais que vencedoras aproveitam aquilo que ninguém quer
fazer e acredita, para mostrar o quanto que Deus é potente e capaz de realizar. Pessoas mais que vencedoras não permitem que os apegos, os cálculos e as avarezas que o cercam o impeçam de entrar nos desafios. Esses dias eu conversando com uma pessoa, e o terceiro livro que eu vou lançar, ele ficou um pouco maior do que o segundo. O último tem 311 páginas e o terceiro ficou com 395. E tirei desse, fiz um monte de coisa, e eu fui já pensando no orçamento. Vai ficar R$18.000. Aí a pessoa falou para mim assim: você tem tudo dinheiro, né? Eu falei assim: tenho, ele só não compensou ainda na conta, mas eu tenho. E você está falando de lançar os dois, quanto vai ficar? Eu falei: uns 30, 32 mil. O dinheiro já está tudo certo, tudo, né? Eu falei assim: vai compensar na conta. Aí eu falei para ele, eu falei assim: olha, era um discípulo, nunca faça coisas para Deus baseado só naquilo que você tem e na sua capacidade. Acredite que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Não espere ter muito para você ser fiel no pouco. Mentira. Quando eu tiver muito eu vou ser fiel. Não vai. Jesus foi fiel no pouco. Ele valorizou o rapaz, valorizou o que o rapaz tinha, valorizou o momento e agradeceu a Deus. Quem agradece antes do milagre manifesta generosidade e manifesta que Deus é mais na sua vida. Depois de dar graças, fala para o teu irmão: Deus vai te desafiar essa semana. Fala para ele. Quem quer ser desafiado por Deus? Levanta a mão. Eu vi mesmo que é pouca gente, né? Eu vou perguntar de novo, mas assim, não olha para o lado não. Quem quer ser desafiado por Deus? Levanta a mão. Está aumentando, né? Depois que Jesus deu graças, e nós estamos aprendendo com Ele, Ele repartiu pelos discípulos. O Senhor vai colocar incumbências somente na vida daqueles que valorizam a pessoa dele. Ele repartiu depois pelos discípulos, e os discípulos então pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles o quê? O que chegar na sua mão e na minha para fazermos, não dê desculpas que você não tem tempo, que você não é capaz. Não dê desculpas que tem pessoas melhores do que você. Não dê desculpas. Não fuja da responsabilidade que o Criador patenteou, colocou na tua mão. Os dois primeiros discípulos, Filipe e André, só colocou impedimento. Jesus ainda insistiu e colocou na mão deles de volta, para que eles acreditassem. Porque quando o Senhor deu graças, não criou um monte de pão automaticamente, irmãos. Você acha que quando Jesus deu graça, já criou um monte de pão automaticamente? Eu particularmente acredito que quando o Senhor deu graças, Ele voltou, o pão estava normal na mão dele. Mas quando Ele entregou para os discípulos e eles começaram a ser generosos, desapegados do seu medo, desapegados da sua angústia e da sua avareza, e começaram a distribuir, naquele momento, o milagre da multiplicação, ele começou a acontecer. E não foi um milagre limitado. Veja o texto aí comigo. Cada um deles, o verso 11: comeu, pegou o tanto que queria. Qual o limite da sua vida? O quanto você e eu queremos de Deus, Ele está à disposição. O quanto que você quer receber e usufruir do Senhor, Ele está à disposição.
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, é o que diz Apocalipse 3:20. O Senhor respeita a sua, a minha, a nossa disposição em ser saciado por Ele. Enquanto estavam já saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eu escrevi uma coisinha aqui, deixa eu ler para os irmãos. O Senhor tem por alvo nossa satisfação. Diga isso para o seu irmão. O Senhor tem por alvo a nossa satisfação. E quando o Senhor diz recolher os pedaços, nós temos que entender o seguinte: devemos ter responsabilidade com os milagres, poder e ações de Deus na nossa vida. Nós temos que ter responsabilidade com o que recebemos de Deus. Nós temos que ter responsabilidade com a fé, com a gratidão e com a generosidade que Jesus o teve. Muitas vezes não há um valor, nós não conseguimos muitas vezes demonstrar isso. Os discípulos, quando o milagre aconteceu e todo mundo estava satisfeito, caiu para o chão, aquele monte de coisa, Jesus falou assim: pega tudo, pega os pães, pega os peixes, guarda tudo. E aí o que aconteceu? Eles recolheram 12 cestos cheios. Diga isso comigo: recolheram 12 cestos cheios. Ele faz além do que pedimos, do que pensamos. Ele faz abundantemente. Dá uma olhada naquilo que o Senhor já fez na sua vida e veja aquilo que nós devemos olhar aquilo que nós não valorizamos e que de repente nós deixamos no canto o que o Senhor fez. Nós temos que valorizar o que o Senhor fez na nossa vida. E uma das coisas que nós temos que valorizar é o que Ele promoveu em nosso espírito, nos levando a nascer de novo. Muitos de nós não temos distribuído o nosso testemunho. Esses dias eu evangelizei um rapaz na rua, um morador de rua, e ele estava muito difícil de começar a falar com ele. E à medida que eu fui falando com ele, eu falei assim: eu também fui usuário de droga como você. Eu também fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. A hora que eu falei isso, ele desarmou. Eu falei assim: a nossa única diferença foi que eu ouvi e obedeci depois de muita luta e resistência, e você não quer me ouvir. Jesus pode mudar você à medida que você se abrir. E aí nós conversamos, eu evangelizei ele, foi uma bênção, deixei um livro com ele para ele poder ler, e assim por diante. Nós temos que repartir o que o Senhor fez conosco, com as pessoas. Fala para o seu irmão: tem um testemunho de multiplicação aí dentro de você. Interessante, o texto não diz isso que eu vou falar. Mas quem planta, a lei de quem planta é o que? Colher. Quem planta muito vai colher o que? Muito. Quem planta pouco vai colher pouco, é o que a Bíblia diz em Coríntios 9:26. Esse rapaz, ele plantou a perfeição da sua fé. Ele deu tudo que ele tinha. E agora, ao final daquela que todo mundo estava suprido, ao final da lição de generosidade que Jesus promoveu, sobrou 12 cestos cheios. E eu acredito, pela lei da semeadura, de plantar e colher, que quem herdou aqueles 12 cestos cheios foi aquele rapaz. Porque se eu planto, eu vou colher. Se você planta, você vai colher. Eu acredito que ao retorno para casa, ao retorno para a sua família, aquele menino que tinha levado somente 5 pães e 2 peixes,
Ele agora voltava com 12 cestos cheios. Ele voltava com uma abundância para sua casa. Talvez ele levou ali o lanche que era da família e voltou com uma assistência de Jesus muito forte sobre a sua vida, porque ele experimentou que vale a pena ser desapegado, vale a pena não ser avarento. Os apegados e os avarentos, eles manifestam que são donos de si. Os apegados e avarentos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, que não herdarão o reino dos céus. E a avareza, como diz Colossenses, é como o pecado de idolatria. Mas aquele jovem mostrou que ele era mais que vencedor, porque ele foi generoso com a obra de Cristo na terra. Ele deu o que ele tinha para promover a satisfação de muita gente. Por mais que você pense que você não está qualificado, você e eu não temos o que a obra de Deus precisa, o seu pouco, ele pode se tornar muito na vida das pessoas. E mais, uma grande sobra de Deus vai ser despejada sobre a sua vida. Quando eu falo sobra, é no sentido depois que você for satisfeito, Deus ainda vai te dar 12 cestos cheios. O número 12 na Bíblia é um número de governo, por causa das 12 tribos de Israel, as portas de Jerusalém, os 12 apóstolos. É uma simbologia de governo. E Deus quer que eu e você possamos governar sobre os nossos sentimentos de apego, os nossos sentimentos de avareza, que muitas vezes são sutis. Muitas vezes nós damos nomes para esses sentimentos, que na realidade são as faces do diabo, que muitas vezes estão dentro de nós, olhando para nós e falando conosco. Deus quer nessa noite tocar a sua vida e a minha vida. Fala para o seu irmão, estamos juntos nisso tudo. Fala para ele. Mas o Senhor quer transformar a nossa vida. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos um instante, por favor. A hora que eu estava terminando de falar aqui, feche os seus olhos. Deus me deu uma visão em que eu vi uma jovem, uma moça, que ela vai ser provada por esses dias, e essa provação vai ser na escola, em que um dos seus amigos vai pedir o seu lanche. Fica atento, você vai ser provado. É uma moça, e essa pessoa, segundo o seu coração, não merece. Você acha que ela não merece isso, mas a hora que acontecer, abra seu coração. Gostaria que você ainda permanecesse com seus olhos fechados, sua cabeça também inclinada. É um momento de nós refletirmos. Muitas vezes nós fazemos orações, pedimos tantas coisas a Deus, fala: Deus, eu quero ser usado por Ti. E na hora que Deus nos pede algo, nós nos fechamos, nós não doamos, nós não damos realmente aquilo que Ele nos pede. E fique atento exatamente com aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Para ganhar vidas, amados, nós também temos que nos dispor de tempo. E isso é doar para Deus. Tantas vezes, no nosso dia a dia, nós damos tanto tempo para o nosso trabalho, para a nossa família, etc. E muitas vidas estão esperando um pouquinho do nosso tempo. Recentemente, o meu filho do meio, eu saí com ele para fazer umas compras para um trabalho que eu estou fazendo.
E eu dei um dinheiro para ele. Ele falou: mãe, me dá o dinheiro para comprar uma barra de chocolate. Ele foi comprar essa barra de chocolate. E ele voltou. Eu falei: e aí, você não trouxe? Ele falou: mãe, eu encontrei uma moradora de rua. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim: dá essa barra de chocolate para ele. Talvez seja algo assim, meu irmão, muito pequeno, muito simples, mas Deus fala nas pequenas coisas. Deus fala na simplicidade, porque o Evangelho é simples. Deus quer usar você e a mim, meu irmão. A nossa herança não é essa terra. O que você tem não é propriamente seu, não é propriamente meu. Somos mordomos do Senhor. E Deus quer muito mais além do que o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu tempo. Nós dizemos que somos seus servos, somos seus filhos, somos sua herança. E aí? Deus fala da maneira mais simples. É necessário que o seu ouvido e o meu ouvido estejam conectados com a voz do Espírito. Deus quer usar você, igreja. Você, igreja de Jesus. Deus quer usar você e a mim. Deixa Deus te usar. Talvez existem limites para poder ser mais generoso e acreditar que Deus quer o seu pouco. Talvez existem limites aí de entrega. Eu queria orar com você. Se você quiser vir aqui à frente e receber essa oração, nós vamos orar por você aqui. Deus quer que você mergulhe na presença dEle.